Evangelho, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Eis que 9 horas da manhã o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo ainda outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para a abertura do 20º capítulo do Evangelho de São Mateus. E nós acabamos de ouvir a parábola dos trabalhadores da vinha. Nos chama muita atenção a bondade do proprietário da vinha, do patrão. Em dois aspectos. O primeiro aspecto, o fato de que ele dá o mesmo salário a todos os empregados, o que significa dizer que ele decidiu realizar o bem por muitos. Como assim, Padre Fábio? Era justo que ele contratasse cada um deles por um valor estabelecido por ele, né? Então o contrato ele vale no acordo das partes. Os primeiros que vieram para o trabalho concordaram com ele de receber um determinado valor. E ele quis manter esse valor estabelecido com os primeiros como valor a ser pago com todos os outros. Mas como assim? Em que sentido? Se nós observarmos o texto, ele só propõe um valor estabelecido com os primeiros trabalhadores. Com os primeiros trabalhadores, ele estabeleceu um valor para aquela diária de trabalho. Todos os demais trabalhadores confiaram no Senhor, no proprietário, né, o que eles iriam receber. Ou seja, enquanto os primeiros fizeram um acordo entre as duas partes, todos os demais trabalhadores confiaram o que seria o bem de sua parte nesse acordo nas mãos do próprio proprietário. Ide também vós para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo, diz o proprietário. E eles aceitam. Eles aceitam ir trabalhar e confiar nas mãos do Senhor aquilo que será justo segundo o seu coração. A mesma coisa aconteceu com os demais. Porém, na medida em que o tempo ia passando,
o chamado ia se tornando ainda mais estreito e ainda maior era o ato de confiança daqueles que iam para o trabalho. Por exemplo, quando se chega aos últimos, no versículo 7, por que ficais aí o dia inteiro desocupados? E responderam ele, porque ninguém nos contratou. E o patrão então diz, ide também vós para a minha vinha. E eles foram. Não houve a pergunta, e o que vamos ganhar com isso? O que o Senhor vai nos dar por isso? Essa é uma percepção que às vezes se apaga quando fazemos a leitura do Evangelho de hoje. Ou seja, como cresce o nível de confiança da parte dos empregados sobre a atitude do patrão. Os primeiros estabeleceram um contrato, um acordo entre ambas as partes, mas todos os demais, e sempre de maneira mais intensa, foram confiando na decisão, na bondade, na justiça e na bondade do patrão, as suas necessidades. Todos os demais trabalhadores foram, ao ouvirem a sua voz, foram para o trabalho. Não ouviram a sua voz e sentou-se para estabelecer-se um contrato, ou seja, um acordo entre as partes. Ao ouvirem a voz que chamava o que estão fazendo, ide para a minha vinha, eles foram, seguiram e confiaram cada vez mais na sucessão dos turnos, na justiça daquele que chamava e também na sua bondade. E conforme iam passando os turnos, com maior prontidão, ouviam ao chamado e deixavam tudo para seguir. A gente precisa dizer que deixavam tudo, porque mesmo sendo uma desocupação, ou seja, durante um dia inteiro eu estou desocupado. Não é que eu não quis fazer nada, mas eu não tive outra coisa que não fosse fazer nada, porque não tive a oportunidade. Mas se eu tivesse uma única oportunidade, eu iria. Olha só, né? O contraponto do coração. Então a desocupação ali foi a única coisa que eles tinham. Mas o coração estava desejando ter algo. No momento em que esse algo chega, e ele chega somente com essa frase, ide também vós para a minha vinha, pronto. Eles partiram imediatamente. Então, quando a gente olha a parábola a partir da atitude dos que são chamados para a vinha, a gente vai e coloca isso no paralelo do discipulado, a gente vai percebendo essa intensidade por parte dos outros operários. A gente normalmente olha só para os primeiros, olha para o contrato e olha para a bondade do patrão que resolve entregar mais para os outros, quando na verdade deveria ter entregue mais para os primeiros. E a gente fica com aquele sabor de injustiça, aquele amargo de injustiça. Por mais que a gente fale, explique, fica aquele certo tom de injustiça. Ah, mas por quê? Bom, mas enfim, tá bom, isso é para evidenciar a bondade e tudo mais, mas incomoda ainda um pouco. O ponto do olhar da parábola está: quanto maior a confiança no Senhor, maior a participação nas suas graças, porque Ele é bondade e misericórdia. Aqueles que prontamente confiaram e se entregaram ao Senhor, cuja a defesa da própria causa foi colocada nas mãos do Senhor e o coração demonstrou prontidão para responder à voz desse Senhor, participaram com maior intensidade da sua bondade. Todo aquele que confia no Senhor será alcançado na sua misericórdia. Todo aquele que confia as suas necessidades nas mãos do Senhor será alcançado pela sua bondade. Todo aquele que, ouvindo a voz do Senhor, prontamente o seguir, receberá dele todos os bens de seu amor. Então, qual é a nossa confiança, o nosso nível de confiança no Senhor? Como a daqueles trabalhadores da última hora, nós estamos com um coração atento, esperando a voz do nosso Senhor, para dizermos: Senhor, nós vamos, imediatamente seguimos.
Nossas necessidades estão em suas mãos. Lembram da pergunta de Pedro que falávamos ontem? E nós, Senhor, que deixamos tudo para vos seguir. A preocupação sobre não o que vai receber, nós falávamos ontem, né? Materialmente falando, mas a preocupação sobre toda essa mudança de paradigma, que de repente o Senhor escolhe a pobreza como caminho da graça, de repente o Senhor escolhe a entrega como caminho da graça. E naquele momento os discípulos, isso era completamente novo. E eles, permanecendo com o Senhor, estão diante dessa grande mudança. E nós, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Não é que estamos pesarosos por aquilo que deixamos, mas é que queremos te seguir até o fim. Também nós estamos abraçando a sua sorte. Isso está muito distante daquilo que tínhamos aprendido, ou ao menos aprendido a esperar de alguma forma. Mas nós estamos te seguindo, Senhor. E o Senhor assegura a eles o reino dos céus. Assegura a eles que, seguindo-o assim e permanecendo com Ele, herdarão o reino dos céus e não serão desamparados nessa vida. Oh, meu irmão, minha irmã, olha o tamanho da bondade desse Senhor e olha como a pergunta de Pedro se encontra na parábola de hoje. Porque quando Jesus passa, ele imediatamente deixa tudo e o segue e entrega nas mãos do Senhor, confia no Senhor todas as suas necessidades e tudo aquilo que era na sua vida, de alguma forma, fundamental que houvesse. Tudo ele entrega nas mãos do Senhor. Prontamente o segue. As necessidades estão todas ali. Só que de repente ele começa a ver toda essa mudança de paradigma, toda essa referência que falávamos ontem, que vai se tornando uma outra. Na verdade, não outra porque Jesus passou de A a B, mas porque vai se revelando, vai se tornando mais claro aquilo que é a escolha do próprio Deus, aquilo que é o ensinamento dos profetas, aquilo que é o ensinamento da lei. O Senhor dá pleno cumprimento à lei e eles estão entrando nisso, mas ao mesmo tempo a cabeça foi toda programada, digamos assim, né, pela formação que tiveram, a se orientar em uma perspectiva e compreensão, e Deus está fazendo essa mudança de compreensão. Então ali é um momento que, mas nós chegaremos contigo aonde estás indo, mas e nós? O que nós vamos receber, Senhor? Porque nós deixamos tudo para buscar a salvação, nós deixamos tudo para lhe seguir e queremos estar contigo. E vão receber daquele que é o tesouro do próprio Senhor. Assim também, os operários da última hora receberam do tesouro da bondade e da misericórdia daquele Senhor. Assim, os operários ao longo do dia, ao ouvirem a voz, imediatamente colocaram suas necessidades nas mãos do Senhor, não discutiram com Ele o que iriam ganhar ou deixar de ganhar, se fosse desse jeito ou daquele outro jeito. Simplesmente o Senhor lhes disse, ide trabalhar, e eles foram. E esperaram que o patrão, na sua justiça, agisse em favor do bem deles. E o patrão entregou tudo o que era seu por eles, dando a eles uma dignidade que o próprio trabalho que fizeram não seria capaz de assegurar-lhes. A gente tem que dizer isso, né? Porque aqui está o elemento da extraordinária graça de Deus. O trabalho que fizeram, o trabalho de 1 hora, só de 3 horas no dia, não asseguraria o merecimento pela dignidade do salário, né? Pelo seu valor, pelo valor que o patrão escolheu pagar a eles. O que significa que o patrão deu de si, deu do que era seu para eles.
A atitude do patrão restaura a dignidade do seu operário, porque, sendo comparado com outro que trabalhou mais, lembrem-se, aos homens não é possível salvar-se, mas a Deus nada é impossível. Se somos salvos pela misericórdia de Deus. E as nossas obras são o quê? A resposta do amor e de gratidão a essa misericórdia que nos alcançou. Então, essa inversão do conceito meritório, né, que ontem impressionou tanto o coração de São Pedro, essa inversão. Então, o trabalho não é o trabalho que eles realizam de 1 ou de 3 horas ou de um dia inteiro de trabalho, ou seja, de 6 a 8 horas de trabalho, que assegura que eles sejam ou não dignos, mas é a forma como o patrão os ama. É do que lhes foi entregue que se recolhe a dignidade de cada um. O que cada um ofereceu foi variado, mas o que todos escolheram foi aceitar a proposta do patrão e abraçá-la como proposta para si. Os primeiros souberam do valor e entraram em um comum acordo com o patrão, aceitando o que ele propunha. E aqui nós poderemos ver a imagem de Abraão. Nós já vamos chegar com São Gregório Magno nessa leitura. Enquanto, na medida do tempo que passa, outros vão abraçando o trabalho cada vez mais entregues na mão do Senhor, até chegar àqueles que praticamente deixaram tudo para o seguir, os apóstolos e cada um de nós. Mas o que o senhor está querendo dizer, Padre Fábio? Uma comparação que São Gregório Magno faz, muito bonita, porque então isso que o Padre Fábio está falando hoje não é uma coisa absolutamente inédita, pode ser que talvez nós estejamos ouvindo pela primeira vez, mas São Gregório Magno já faz essa leitura a respeito da condição da resposta de cada um dos operários, né, em relação ao Senhor. Então faz a leitura dessa parábola a partir dessa métrica, a métrica do coração que se coloca pronto e que confia totalmente no Senhor e que vai alcançado sempre mais intensamente pela sua misericórdia. E é a misericórdia ou o amor ou a bondade com a qual o patrão trata cada um dos trabalhadores que marca a dignidade de cada um deles e que todos têm a mesma dignidade diante do Senhor, porque por todos Ele entrega o seu amor. A alguns deu-lhes mais a trabalhar, porque naquele momento a resposta a ser dada precisava ser maior. A outros deu-se menos tempo a trabalhar, digamos assim. Entretanto, o trabalho feito com uma entrega maior do coração frutifica tanto. E ele ainda faz essa outra comparação dizendo: quanto maior a liberdade da nossa entrega na mão do Senhor, maiores serão os nossos frutos em um tempo menor. Quanto maior o homem, quanto maior a liberdade do homem nas mãos de Deus, quanto mais você se confia e se entrega nas mãos do seu Senhor, em menos tempo você frutifica tanto mais. Então vamos ouvir esse comentário de São Gregório Magno para fechar a nossa meditação de hoje. O reino dos céus é comparado a um pai de família que contrata trabalhadores para cultivarem a vinha. Ora, quem, a não ser o Criador do céu e da terra, merecerá com justiça ser comparado a tal pai de família, ele que governa aqueles que criou e exerce neste mundo o direito de propriedade sobre os seus eleitos, como um amo faz com os servos de sua casa. Ele possui uma vinha, e essa vinha é a Igreja Universal, que produziu tanto os sarmentos quanto também produziu santos. Desde Abel o justo até o último eleito que nascerá no fim do mundo. Esse pai de família contrata trabalhadores para cultivarem a sua vinha ao nascer do dia, à terceira hora, à sexta
a 9ª e a 11ª hora. Pois ele não cessa, desde o princípio até o fim do mundo, de reunir pregadores para instruir a multidão dos fiéis. Para o mundo, o nascer do dia foi em Adão, de Adão a Noé. Olha que bonito, ele está fazendo as comparações agora. A 3ª hora, de Noé a Abraão. A 6ª hora, de Abraão a Moisés. A 9ª hora, de Moisés até a vinda do Senhor. E a 11ª da vinda do Senhor até o fim do mundo. Ao passar das horas, aumenta a entrega dos corações a Deus. Os santos apóstolos foram enviados a pregar exatamente nesta última hora em que estamos. E apesar da sua vinda tardia no cuidado dessa grande vinha, receberam também estes um salário completo, ou seja, toda a plenitude da graça e do amor do Senhor pela grande entrega que fizeram. Continuando. O Senhor não para, pois, em tempo algum de enviar trabalhadores para cultivarem a sua vinha, isto é, para ensinar o seu povo e entregar-lhes os seus bens. Porque enquanto fazia frutificar os bons costumes do seu povo através dos patriarcas, dos doutores da lei e dos profetas, e finalmente dos apóstolos, ele trabalhava, para assim dizer, no cultivo da sua vinha, por intermédio de seus trabalhadores. Era sempre ele, o patrão, a cuidar de sua vinha, pelas mãos que se entregavam a ele e por ele eram lançadas ao trabalho. Todos aqueles que a uma fé justa se entregaram com confiança totalmente a esse Senhor, cresceram então em boas obras e foram trabalhadores dessa vinha, produzindo na alegria da bondade do coração desse Senhor. Oh, meu irmão e minha irmã, lindíssimas essas palavras de São Gregório Magno a respeito do Evangelho. Onde ele faz agora no finalzinho, deixei para ler com vocês, essa síntese de que é sempre o patrão que está cuidando da vinha e cuida dela com a sua bondade e com o seu amor. A vinha de toda a humanidade, da Igreja Universal, ou seja, de toda a criação que em Cristo, né, foi redimida. E ele vai cuidando na medida em que chama os operários, esses operários se entregam a ele, e quanto maior a entrega do coração desses operários, mais ele realiza bens e graças em favor da sua vinha que ele cuida com tanto amor. E nós somos agora os servos da última hora, e junto com os apóstolos somos chamados a entregar com total confiança, como na parábola, total confiança nas mãos do Senhor a nossa vida, para que Ele, através de nós, cuidando de nós com sua bondade e misericórdia, nos leve a cuidar com o amor próprio do seu coração dessa bendita vinha que Ele tanto ama, que é a Igreja de Cristo e cada um de seus filhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Santo Padre, Papa São Gregório Magno, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.